vocês, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Estamos já no episódio número 4 e queremos de todo o coração dar as boas-vindas a você, a si que se junta mais uma vez a nós e especialmente ao Beneneco que vai nos acompanhar nesta transmissão que fazemos com todo gosto, com todo cuidado, para que as palavras aqui ditas vão ao encontro da necessidade espiritual de cada um. Eu não sei se o Beneneco quer endereçar algumas palavras aos nossos amigos que nos ouvem, antes dele mesmo fazer a primeira oração. É um prazer voltar a cruzar as palavras aqui e em torno de uma outra lição que vamos já falar daqui a pouco. Apenas quero endereçar saudações aos amigos e às amigas que nos assistem e fazer votos de paz que só Ele dá a cada um de nós e às famílias que representamos. Bem, então pode nos fazer a primeira oração? Ok. Oremos. Nosso Deus, nosso Criador, Todo-Poderoso és e palavras nos faltam para qualificar o que o Senhor é, a sua presença, o amor e tudo que o Senhor nos presenteia todos os dias. Nós vivemos num mundo ainda dilacerado pelo pecado e cheio de contrariedades por causa disso. Mas a certeza da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nos anima e por isso requeremos a paz que o Senhor pode dar aos homens e que ela esteja conosco nesse programa, nessas palavras cruzadas, então, da lição número 4, para que nós aprendamos e os que nos assistem, os que nos acompanham, também aprendam com aquilo que o Senhor nos está a ensinar nesta lição. Pedimos ao Pai que, onde para nós é impossível, seja possível por Ti, porque o Senhor não conhece impossíveis. Que o Espírito Santo nos abrace, nos aconselhe e nos guie até o fim. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. E obrigado, Beneneco, pela oração dirigida ao Senhor nosso Deus. Então, estamos na semana 4 do primeiro, ou seja, do segundo trimestre do ano. Já estamos Sim. em abril, vamos até junho, não é? E nós gostaríamos, de uma forma muito particular, fazer a introdução do estudo número 4, que tem como tema principal o dilúvio. O dilúvio que nós encontramos o verso principal no livro de Mateus 24, 37, onde diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E essa questão do dilúvio, convém que eu apresente aqui algumas notas para que aqueles que nos ouvem e nos veem a esta hora consigam perceber o que nós vamos tratar aqui. O dilúvio deixou uma marca indelével na memória da humanidade. Tão foi testemunhada, desculpem, por culturas tão diversas quanto os povos hindus, os maias, os antigos habitantes da Irlanda, os povos nativos da América do Norte, etc. E sabem, ao longo de 4 capítulos, ou seja, de Gênesis 6 a Gênesis 9, Moisés explica por que Deus teve que destruir o mundo que ele havia criado e como ele o fez. Mas o dilúvio, meus queridos, não é apenas destruição. É também uma segunda oportunidade, uma segunda chance, ou seja, um ato de graça redentora. Então, antes do Beneneco poder também tecer aqui aquilo que são as suas ideias sobre esse estudo, eu diria que nós vamos falar da preparação da arca, vamos falar do dilúvio, ou seja, o fim e o princípio. Vamos falar de o que Deus se lembrou e os pactos que existiram no dilúvio. O pacto de vida e também o pacto de conservação. Então, Beneneco, agora é contigo. Sim, eu agradeço. Agora comigo agradeço, amado Durão.
por essa oportunidade também que a Organização de Palavras Cruzadas, em torno da lição número 4, nos dá, nos oferece. Dizer que o verso áureo é muito sugestivo, são palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, e a palavra do Senhor não volta vazia, o que Deus fala se cumpre, assim como foi nos dias de Noé, será também antes dele voltar. Ou seja, Deus, que na primeira semana da criação, foi dizendo, do primeiro dia ao sexto, pelo menos até o quinto, que era bom, era bom, era bom, era bom, e ao sexto era muito bom. E o bom em hebraico, né, segundo a nossa lição, é Tov. Portanto, o Tov, o bom, à medida que Adão e Eva, ou seja, depois de Adão e Eva terem cedido na tentação, terem ouvido a voz da serpente, a voz do enganador, do inimigo do Senhor, e não foi sem aviso, após esse ato, o mundo deixou, portanto, o planeta criado, portanto, com todas as beldades para o ser humano desfrutar, deixou de ser Tov, deixou de ser bom e passou a Ra, ou seja, mal. Porque Deus, quando Deus explicou tudo o que tinha feito a favor do ser humano, disse: vocês, portanto, até aqui eu criei o que, ou seja, a criação saiu de minhas mãos e é uma beldade, é para vocês desfrutarem. Vocês não precisam de conhecer o mal. Existe o mal, mas vocês não precisam de conhecer o mal. Infelizmente, né, desobedeceram, e a história já foi relatada na lição número 2 e também na lição número 3. Então, o Tove deu lugar a Ra. Mas também dizer que como disse bem o Amado Durão, parecia que o plano, né, do dilúvio, quer dizer, eu digo mesmo plano, o mundo que foi criado belo e aos poucos estava a se degradar porque o coração do homem era mau continuamente, o que era bom passou para mal, parecia que Deus tinha se arrependido de criar a humanidade, porque o ser humano é que cedeu à tentação e entrou o pecado, não sem aviso, mas naquelas palavras também de Gênesis 3,15, que aprendemos muito na lição número 2, sobre a queda, estava o conforto do próprio Adão e Eva de que nem tudo estava perdido. Então, viria o dilúvio, não para destruir definitivamente a humanidade, não para destruir para sempre a terra e a humanidade, mas para depois do dilúvio haver um recomeço, é o tal conforto. Por isso é que esse dilúvio, né, teve uma preparação. E sei que o Amado Durão já vai falar, essa preparação tem que ver, eu dividi aqui em duas partes, tem a preparação geral e técnica, geral e técnica, mas também específica, que tem que ver com cada um individualmente a se preparar para esse evento, porque o que Deus diz se cumpre. Haverá dilúvio, sim. E depois, antes que o homem do Norte receba a palavra, dizer que o ser humano tem a tendência de se preparar ou de aprimorar a preparação para um determinado evento, se tiver acontecimento prévio. Quando não tem acontecimento prévio, ou seja, quando não tem antecedentes, ele não se esmera para o precedente. Ou seja, nunca tinha havido dilúvio. As pessoas não acreditaram. Né? Mas nunca choveu, por que vamos ter que nos preparar? Isso é palavra para fora, isso não tem cabimento. E as pessoas foram. Por isso é que a lição começa, assim como foi no dia de Noé. As pessoas foram avisadas para se preparar e não se preparar será também quando o Filho do Homem vier. Por isso é que Noé, né, teve uma preparação geral, que era de pregar, também construir a própria arca, mas pela fé preparar-se para o evento, para o encontro
com Deus queria restaurar a terra que já estava dilacerada pelo pecado. Muito bem. Então, aqui nós também, nessa preparação, antes de passarmos para a outra lição de segunda-feira, há aqui um aspecto importante, e o Beneneco já elencou aqui alguns que são determinantes para a nossa compreensão da lição, que é o seguinte: por que Deus destruiu o mundo que havia criado? Não é? Por quê? Por causa do pecado, porque Adão e Eva, ao permitirem que o pecado entrasse no nosso mundo, fizeram com que todo o mal fosse trazido para a nossa existência. E reparem, existiam nos filhos de Adão duas classes. Uns que pertenciam aos chamados filhos e filhas de Deus, Isso. que era a linhagem de Abel, que foi substituído por Sete, Isso. e deu origem a Noé, e a outra de Caim, onde só existiam os filhos e filhas dos homens, que só maquinavam o mal. Então, há aqui essa distinção que nós precisamos de fazer. Porque antes que a humanidade se destruísse a si mesma, não é? Deus considerou necessário cortar o mal pela raiz e recomeçar. Mas ele não fez isso em silêncio. Está a ver? Mas escolheu quem? Noé, para avisar o mundo. E ofereceu um meio de salvação. Qual é o meio de salvação? A arca. A arca. E mais tarde aconteceria com a arca do testemunho que Deus deu instruções precisas para a construção desta arca, incluindo as medidas exatas, como o Beneco disse, que para além da preparação individual, não é, a preparação espiritual, tivemos também aqui uma preparação técnica que foi bastante importante, porque só isso, não é, num mundo em que nunca tinha chovido, havia necessidade de Noé exercer fé em Deus. Exatamente. Então, eu peço ao Beneneco para dar sequência à lição de segunda-feira. Pois, na lição de segunda-feira, temos o acontecimento do dilúvio, ou seja, o dilúvio propriamente dito, e dizer que na faz link, ou seja, faz uma repescagem com a preparação específica ou individual, porque para além daqui, olha, a porta tem que ter essa medida, o compartimento tem que ter essa medida, aqui, ali, quer dizer, nós também a cada dia, pessoalmente, devemos deixar as raposinhas, os pecados conhecidos, aquilo que nos impede, na prática, de estar na presença do Senhor. Por isso é que, antes que o dilúvio acontecesse, era necessário que as pessoas se preparassem. Mas, como já dissemos há pouco, infelizmente, a maioria esmagadora da humanidade daquele tempo, antes do dilúvio, não se preparou. Então, aqui sobre o acontecimento do dilúvio, dando sequência, né, dizer que o dilúvio, tanto, fez. Nós sabemos que antes que Deus terminasse com a criação, ou pelo menos aí no terceiro dia, mais ou menos, não, no segundo dia, o nosso planeta não tinha forma, não era como nós o conhecemos, nem como Adão e Eva o receberam das mãos do Senhor. Havia muita água, ou seja, era só água. Então, aquilo que era belo, quando Adão e Eva receberam das mãos do Senhor, que depois se tornou mal, porque sabemos que já aqui, antes do dilúvio, já tinha havido o assassinato de Caim ao seu irmão Abel, tanto o sangue de Abel derramou sobre a terra, e a terra, tanto por isso, sabemos que na maldição, né, quando Deus interceptou Adão e Eva e a serpente, amaldiçoou a serpente, mas Adão e Eva não, só que a terra, de onde Adão foi tirado, tornou-se má, e isso depois se confirmou com o assassinato de Caim. Então, com o dilúvio, né, o acontecimento do dilúvio fez com que a terra voltasse a encher-se de água. Pois. Porque na criação, Deus fez a divisão de águas. Exato, na criação, Deus fez a divisão de água. Mas no dilúvio, que era a destruição para o recomeço da humanidade, segundo os seus planos,
as águas se juntaram Exatamente. e da terra. E não houve espaço nem para réptil, nem para o próprio ser humano, nem para animal algum, exceto os que estiveram na arca, que Deus sabiamente pediu para que Noé o construísse. E a questão aqui também da arca, realçar, queridos amigos que nos assistem, que Deus, para salvar a humanidade, usa métodos que nós não compreendemos. Vejam que Exatamente. Israel do Egito usou uma arca pequena em que Moisés andasse e, milagrosamente, as águas fundas do Nilo não fizeram com que aquela pequena embarcação submergisse e ficasse à margem para que Moisés fosse salvo. Foi também através da arca, mas essa já tão grande, que usou para que Noé e os seus filhos e os animais salvassem. Muito bem, Bernaneco, bem visto. E aqui só uma nota rápida. Enquanto que na criação Deus cria animais segundo a sua espécie ou segundo o gênero, no dilúvio Deus preserva animais segundo a sua espécie. Isso. Enquanto que na criação Deus traz os animais ao homem, no dilúvio Deus destrói animais por causa do homem, ou seja, para preservar a continuidade da espécie humana. Amém. Porque senão seríamos destruídos por aquilo que Deus tão bondosamente tinha criado. Exatamente. Avançando. Sim, pode continuar. Não, pode dizer, Dona Neto. Sim, dizer que esse processo do dilúvio parece trazer uma ideia assim paradoxa, mas não, Deus não é como os homens. Por quê? Porque Deus preferiu destruir aquilo que existia, mas que por aquilo que ele entendeu preservar, e também com os homens que aceitaram entrar na arca, e estamos a falar da família de Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras, viesse uma nova, como é que eu vou dizer, um novo céu e uma nova terra, que é João também viu em Apocalipse, mas esse novo céu, uma nova terra, não tem nada a ver com aquilo que nós vemos hoje, nem aquilo que saiu nas mãos de Adão e Eva depois deles terem pecado. Não tem nada a ver. Pois. Agora, para a terça-feira, o fim do dilúvio, alguns autores também chamaram-se lembrou Deus, ou lembrou-se Deus. Isso. Será que Deus tinha se esquecido de Noé dentro da arca? Claro que não. Deus, na verdade, não foi um problema de memória. Pois. Quando Deus lembra, é porque tinha chegado a hora certa de agir de uma certa maneira. Exatamente. E aqui há um detalhe importante que nós encontramos nessa lição. O Benaneco vai já também dizer alguma coisa. Que Noé apenas sai da arca depois de ouvir a voz de Deus. Exatamente. Ele fez 2 testes, está aqui escrito na lição, fez 2 testes e para se certificar que as águas tinham abaixado, que já não existia água sobre a face da terra, ele tinha essa confirmação, mas, meus irmãos, minhas irmãs, Noé sai apenas quando ouve a voz de Deus. É um exemplo de fé para todos nós. Eu acredito que o Benaneco tem mais elementos para esta lição. Sim, tenho sim, porque nós não devemos ajudar Deus, não devemos ter passos precipitados, devemos sempre submeter os nossos planos ao Senhor. A fé que Noé exerceu é uma fé que não excluía o dever de pensar nem de cogitar, mas ele podia pensar, será que vai se cumprir? Mas Deus não diz que você não tenha dúvida, podemos ter dúvida, mas permaneça na minha promessa. Deus não se esqueceu, como fez bem lembrar aqui o amado Durão, não se esqueceu de Noé, mas aqui lembrou-se de Noé, chegou o momento de eu cumprir o quê? A minha promessa que eu fiz com Noé. Por outro lado, se eu para entrar
Se eu para entrar na arca dependi de Deus, Deus é que disse, entra agora. E até não foi Noé que fechou a arca, foi o anjo. Exatamente. Então, para sair, o barco já atracou. O corvo já trouxe, ou a pomba já trouxe porção de terra, quer dizer que já estamos sobre a terra. Mas nós só vamos sair quando Deus dizer, saia. Ele é que disse, entra. Então, nós vamos, muitas vezes, nessa caminhada, e vamos nos referir à caminhada cristã, nós, às vezes, temos passos precipitados. Ou entendemos que essa voz é mesmo de Deus e vou já avançar. E não é, até porque o inimigo, quando tentou Eva, usou as palavras de Deus e Eva, nós encontramos aí um paralelo contrário, né? Uma contrariedade no comportamento de Adão e Eva. Adão ficou do lado do Senhor, quando não foi naquele momento em que a Eva estava a ser tentada, mas a Eva ficou do lado do inimigo e passou a ser agente do inimigo para tentar Adão. Portanto, às vezes pensamos que essa voz é mesmo do Senhor, eu vou já avançar, e não é. E às vezes é para avançar, dizemos que não é. Devemos ter fé, mas fé mesmo, fé como a de Noé, como a de Moisés, como a de Abraão, e por aí vai. Portanto, sair quando Deus dizer sai, e não sair quando Ele dizer não sai. Ok. Então, nosso tempo vai avançando. Sim, vai correndo. Vamos aqui fazer a aliança parte 1 e parte 2. Sim. Nós vimos que depois de Deus ter estabelecido esta aliança, este pacto com Noé, nós vimos que em gesto de gratidão, em gesto de reconhecimento da grandeza de Deus, o que é que Noé faz? Ergue um altar ao Senhor. Exatamente. Ou seja, a primeira vez que nós ouvimos na Bíblia que há um altar erigido ao nosso Deus, é Noé que nos traz essa ideia de, em cada momento que nós fazemos um novo pacto com o Senhor, é importante nós reconhecermos a sua grandeza, o seu cuidado e, acima de tudo, a sua proteção em relação a cada um de nós. Exatamente. Hoje, Deus também informou Noé de algumas modificações necessárias para a sua adaptação à nova situação. Porque, a partir daquele momento, Deus permitiu que os animais fossem adicionados à dieta humana, mas sem sangue. E, embora não explicitamente declarados, os animais que poderiam ser comidos eram limitados pela diferença conhecida entre limpo e impuro. Exatamente. Porque no Éden, a dieta era revestida de quê? Frutos, cereais e vegetais. Exatamente. Porque depois de Deus ter permitido o uso de animais ou de carne de animais para a dieta ou alimentação do homem, a relação entre o homem e os animais mudou drasticamente. Exatamente. Eu acredito que o Beneco deve ter mais comentários para esta lição. Estamos na parte final. Sim, estamos na parte final da aliança, parte 1, parte 2. Em resumo, dizer que não é permitido, portanto, o ser humano desobedece vez após vez, mas nós temos aprendido que quando Deus diz que David é segundo o meu coração, Abraão era meu amigo, é porque essas pessoas deixaram mesmo de pecar, ou seja, deixaram de voluntariamente pecar por aquilo que eles sabiam. Ou seja, quando você deixa de pecar conscientemente, a pessoa não deve se preocupar com pecados inconscientes, mas aqueles que já foram revelados, Deus pede que sobre esse você tenha domínio. O pecado já porta, mas você deve ter domínio sobre ele. Ou seja, por que eu estou a realçar isso? As pessoas querem sempre acrescentar alguma coisa naquilo que Deus já disse. Comam carne, né, de animais limpos, porque por agora a vegetação vai ser escassa por algum tempo. Exatamente. Não foi assim, não era para ser assim, mas esta é a minha orientação. E mesmo os limpos não usem com sangue, porque o sangue é vida. Exatamente. Mas o ser humano teima sobre isso, e mesmo entre o povo de Deus,
vez após vez, não, o Sarabulho é melhor, isso é só um dia, isso são... Então, nós não devemos passar sobre aquilo que já está estabelecido. Sobre ainda a aliança, dizer que o sábado que muitos desprezam é o sinal de aliança perpétua entre Deus e a humanidade, que foi eles, o Adão e Eva, no primeiro sábado, ficaram com Deus. O Espírito de Profecia diz que Adão, assim que abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Deus, e depois de receber Eva, no primeiro sábado, passaram o dia todo com Deus, adorando e admirando a criação que tinha saído das mãos dele para o bem dele. Aqui, dizer que, na questão do concerto, assim como o sábado é perpétuo, também a palavra de Deus diz que eu não destruirei mais a terra com dilúvio. A prova disso é o arco-íris, mas que sobre esse arco fique claro de que esse sinal é físico, é real, de que eu nunca mais destruirei a terra com dilúvio, mas sim, no fim dos tempos, com o fogo. Só que, eu estou a relacionar isso por quê? Porque as pessoas dizem que o dilúvio não aconteceu e que a terra não vai ser destruída, e por aí vai. Tanto ateus e meio crentes e por aí fora vão levantando essas questões. Mas é para dizer que a aliança na parte 2 real o facto de que o sábado é perpétuo, assim como o mundo não será mais destruído pela água, mas sim pelo fogo, para reconstruí-lo ou para fazê-lo de novo, que é o tal novo céu, nova terra que João viu em Apocalipse. É verdade. E aqui também nós conseguimos ver que, independentemente de tudo, Deus, mesmo com um ato estranho como esse ato de justiça que nós chamamos de dilúvio, não é? É um ato estranho de Deus, Sim. mas ainda assim nós vimos a misericórdia, o cuidado e a proteção de Deus, não só em manter a espécie humana viva, mas também os animais e a vegetação que ele próprio tinha criado. Exato. E, em jeito de conclusão, o Beneco também vai tecer aqui palavras finais sobre esse estudo que nós estamos a fazer. Eu diria que, quando contemplamos esta bela cena, que é o arco-íris, um sinal do pacto perpétuo que Deus estabeleceu com o homem, podemos nos alegrar em Deus, tendo a garantia de que Ele próprio contempla esse sinal de sua aliança e que, quando Ele a vê, Ele se lembra dos filhos da terra a quem lhes foi dada. Suas aflições, perigos e julgamentos não passam despercebidos por Ele. Creia nisso. Podemos nos alegrar na esperança, porque o arco da aliança de Deus está entre nós. Ele, Deus, nunca esquecerá de cuidar dos seus filhos. Então, Amém. Nós possamos pensar nessas palavras, neste cuidado, nesta proteção do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Então, ia pedir ao Beneco para fazer aqui as suas conclusões finais, antes de fazermos a última oração e nos despedirmos dos nossos amigos. Sim, antes do Amado Durão fazer a última oração, dizer que foi um prazer estar na presença de todos, mas importa realçar o facto de que, assim como os antediluvianos eram desobedientes, e eram quase todos, salvo aqueles que antes do dilúvio já estivessem a descansar no Senhor, hoje, num mundo secularizado, pós-moderno, com quase tudo feito, mas graças à vontade e à bondade do Senhor na mente dos homens, os seres humanos estão ou no mesmo nível ou pior que os antediluvianos. Existe muita vingança, muita troça, muito, como é que eu vou dizer? Muita desordem. A lei de Deus é transgredida abertamente, as pessoas não acreditam, as pessoas creem no que vem, querem coisas que satisfaçam
os seus egos e as suas mais variadas paixões imediatamente. Enfim, estamos igual ou piores que os antediluvianos. Mas no meio de tudo isso, a esperança é que o Espírito Santo continua a trabalhar com toda a humanidade e estamos a viver momentos de selamento que, no final de tudo, separará o trigo do joio. Por enquanto está tudo junto, mas a nossa esperança é que Deus, que não usa de suborno, não usa de fraude, não olha caras, ama todos da mesma forma, continua a bater nos nossos corações para servirmos a Ele e só a Ele e um dia vivermos eternamente com Ele numa nova terra e num novo céu. Amém. Então, para mim foi um prazer e até a próxima. Obrigado, Dona Neco, pela disponibilidade, a prontidão em falar da palavra de Deus. Vamos então orar. Grandioso Deus, Pai da eternidade, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, o teu amparo e a tua proteção sobre nós e as famílias que representamos. Queremos, nesta hora solene da terra, pedir a tua intervenção nos nossos corações e nos corações daqueles que nos veem e nos ouvem, Senhor, para que verdadeiramente o Espírito Santo habite em nós e transforme a nossa vida, o nosso caráter, para estarmos preparados, Senhor, para cumprirmos a tua vontade. Esteja conosco, dá-nos uma semana abençoada. É o que te pedimos e agradecemos nos méritos de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Amém. Nas terras de além rio, cheio de flores de prazer e luz, e destinado às almas resgatadas, lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os